Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula de Química. Nós, só relembrando que nós falamos bastante já sobre a tabela periódica, vocês já estão mais ou menos inteirados sobre distribuição eletrônica e a gente precisava dessa distribuição eletrônica para a gente poder estar falando também a respeito dos conteúdos que a gente vai falar agora, que são as ligações químicas. Mas antes, estou falando ainda na tabela, como eu disse para vocês, não acabou esse conteúdo ainda, né? Porque à medida que a gente vai vendo os outros conteúdos, ela sempre vai estar interligando e tal, aquela coisa toda que nós falamos. Só relembrando aí, essa primeira coluna meia alaranjada que está no começo aí, no lado esquerdo de vocês, no cantinho da tela esquerdo de vocês aí, é a família 1A. Logo em seguida tem a amarelinha, que é a família 2A. Lá do outro lado, onde estão os verdinhos, nós temos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E a última coluna, que são os gases nobres, que é 8A, ou coluna zero. E esses rosas, esse rosa que tem no meio aí, todos eles fazem parte da família B, que a gente já entendeu porque que é B, que é seu elemento de transição, é aquela coisa toda, é aquela classificação que vocês já viram, tá bom? Mas para falar em ligação química, nós vamos precisar ver um site, tá? Foi pesquisado na internet para mostrar para vocês e a gente interagir um pouco a respeito de ligação química. Na nossa aula hoje, a gente fala muito mais de teórico do que propriamente da prática, mas em seguida a gente vai distribuir sim, a gente vai fazer essa junção toda e a gente vai fazer todo esse processo, tá bom? Mas nessa questão teórica, o que, que a gente tem da questão teórica para já estar apresentando? Quando a gente fala nessa questão de ligação química, vocês vão ver nesse site aí que nós até aparece, né? Se não me engano é sal. E a gente vai ver como é que essa ligação acontece direitinho. Em seguida, vem algumas definições. As ligações são feitas pelos átomos. Nós já vamos falando de átomo há muito tempo, certo? Pelos átomos, para que esses possam se tornar estáveis. Quando a gente fala nessa questão de estáveis, aí agora é que eu quero voltar com vocês na questão da tabela periódica. Eu vou apresentar a tabela periódica para vocês aqui de novo. Deixa eu só pegar ela aqui embaixo. Espera aí rapidinho. Pronto. O que é que eu tenho da questão de estabilidade? Quando você fez a distribuição eletrônica, nessa coluna laranjada da esquerda que eu falei com vocês, nós percebemos que sobrava um átomo na última camada, sobravam dois átomos e tal. Lá na última de todas, que está de azul, lá no canto, na parte direita da telinha do seu celular e agora, a família 8A, ela é chamada de estável. Por quê? Porque todos eles possuem, na última camada, 8 elétrons. E eletronicamente falando, o que é que acontece com os átomos? Todas as vezes que sua última camada alcança 8 átomos, ele consegue uma certa estabilidade. Então, os átomos das outras famílias, eles tentam puxar átomos de outros elétrons para conseguir essa configuração de 8 na última camada, para ele ficar estável. E alguns têm uma tendência de doar esses elétrons da última camada dele, porque quando ele vai doar o da última, ele vem para a penúltima, fica com 8 e também estabiliza. Então, na linguagem nossa, quimicamente falando, átomo estável é aquele átomo que alcança 8 elétrons na última camada. A única exceção que nós temos dos estáveis, dos gases nobres aí, é o hélio, que só tem 2 nessa última camada dele. Tá beleza? Então, já memorizou essa primeira parte aí quando a gente fala para vocês a respeito dos átomos. Agora, seguindo com o conteúdo, nós vamos continuar lendo aqui mais um trechozinho para vocês. O que é que eu tenho mais aí? Ó? Para que os átomos possam se ligar, é necessário que eles envolvam seus elétrons na chamada camada de valência, seja doando os seus lados para outro, como é o caso da ligação iônica, que a gente vai falar sobre isso, seja compartilhando uns com os outros, que é o caso da ligação covalente, certo? Há também uma terceira modalidade de ligação, que a gente
vai ver também que a ligação metálica, certo? Vocês vão ver mais detalhado quando a gente chegar lá. De acordo com a ligação química realizada e que podemos classificar as substâncias. Descendo um pouquinho mais, aqui embaixo tem um resumo que eu vou trazer para vocês a respeito de ligação química. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar fechadinho na tela de vocês. Até passou do ponto, deixa eu voltar um pouco. Pronto. O que seria? Como a gente resume as ligações químicas? E se você quiser anotar, por favor, pausa aí o vídeo nesse momento e anota em algum lugar, deixa a observação, tá bom? Átomos se ligam para adquirir maior estabilidade química. Foi aquilo que eu disse. Para ele estabilizar, ele precisa de uma certa quantidade de elétrons e tudo isso que nós conversamos, tá? A regra do octeto, que foi essa regrinha que eu falei para vocês, é uma teoria para determinar quando o átomo se torna estável. Como eu disse, o octeto vem de 8, nós sabemos disso, certo? Então, quando ele consegue esses 8 elétrons, ele consegue essa estabilidade. A gente vai ver isso na prática depois. Segundo a regra do octeto, um átomo se estabiliza ao ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada dele. De valência, deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Certo. Ou adquirir a mesma configuração eletrônica dos gases nobres, que eu falei para você também já, certo? Que seria os gases nobres mais próximos da tabela periódica. A ligação iônica ocorre quando um átomo doa elétrons para outro átomo. A ligação covalente ocorre quando eles compartilham os elétrons e existem também elétrons livres, que a gente também vai falar um pouco sobre eles com mais calma depois. Aqui, ó, mostrando a regra do octeto. E aqui vai ser praticamente o conteúdo da nossa aula de hoje, quando a gente chegar nessa regra de octeto aqui e comentar um pouco sobre ele com vocês. Em seguida a gente vai segurar o vídeo. Na próxima aula a gente continua com o conteúdo, tá? Como mencionado, as ligações químicas são feitas pelos átomos para que eles possam se tornar estáveis. Já falamos isso várias vezes, eu vou mostrar para vocês já já. Mas o que de fato significa um átomo estável? Existem diversas regras desenvolvidas para que se possa explicar a estabilidade das espécies atômicas. E uma delas é a regra do octeto, que a gente vai ver agora. A regra do octeto tem esse nome, pois se baseia na configuração eletrônica dos gases nobres, que todos eles têm 8 elétrons na última camada, como eu já disse para vocês, já que, à exceção do elemento hélio, também já comentei com vocês, todos eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Vejamos o caso de dos 4 primeiros gases nobres, certo? Hélio, neônio, argônio e também criptônio. Tá vendo aí? A gente vai tirar o hélio, que ele já comentou, que é uma exceção, certo? Mas vamos ver outros aqui. E nessa hora aqui é que eu queria ver com vocês a questão de a gente já mostrar um pouquinho a questão da prática para vocês, tá? O que eu tenho? Vamos começar anotando neônio, que tem 10 elétrons na última camada, certo? 10 elétrons. Depois nós temos argônio, que tem 19. Argônio, 19. E, por fim, nós temos Eita, eu não sei se eu vou lembrar. Cadê o nome dele? O criptônio, que tem Kr, que tem 36 elétrons, tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar os 3 aqui, tá bom? 36. O que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou fazer aqui rapidinho a distribuição eletrônica deles 3 e vocês vão ver a estabilidade quando a gente chega na última camada e perceber que cada um tem 8 elétrons na última camada. Então, bora lá? Vamos colocar com cores diferentes? Que a gente treinou em 1S, 2S, 2P, 3S. No outro, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Eu estou colocando a letra, mas a gente vai ver o tanto que a gente precisa, tá? De novo, 1S,
2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Eu estou seguindo a ordem das setinhas, porque eu estou assim. 4P e 5S. Vamos ver se precisa de mais ou se aí tá bom. Como é que nós vamos fazer a distribuição? Eu tenho para distribuir no primeiro 10. Cada S a gente sabe que comporta 2. Mais 2. Mais 6. Agora, precisou de 3S? Não, vamos tirar. Vamos distribuir o argônio? O argônio eu tenho 1S, 2. 2S, 2. 2P, 6. 3S, 2. 3P, 6. Onde é que eu achei esse 3S em cima do S aqui? Presta atenção que o professor de vocês está fazendo, né? Aqui, 2. E 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 12, 18. Bora ver onde é que a gente vai parar com tudo isso. E, por último, 2S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4D10, 5P6, 2, 4, 6, 8. 8, 6, 14, 20. 20, 30, 36. Então não precisa desse último. Tá? Vamos confirmar só o número atômico de cada um deles. Já estamos vendo aí que nós temos neônio, certo? Argônio eu coloquei 19, mas é 18, tá? Pronto, conferimos. Todos eles estão certinho. Agora, o que é que ele quer dizer com regra do octeto? Ele quer dizer que ele consegue estabilidade quando na camada de valência. Então vamos por parte. Regra do octeto. Na camada de valência possui 8 elétrons. Nós vamos, duas palavras que não para vocês, a gente vai definir aqui. Camada de valência. Ou seja, na última camada. Certo? Memoriza isso. E, então, isso é quem determina a regra do octeto. Tá aqui, ó. 8 de octeto. Quem seria a minha camada de valência? Só mostrando para vocês onde é que fica a camada de valência, como é que é simples de se entender. Aqui está falando que é a minha última camada, certo? Então, se é a minha última camada, eu venho. Primeira camada K, está aqui. 1S. Segunda camada L, está aqui. Então, minha camada de valência, minha última camada agora, é a camada L. Bora ver quantos elétrons eu tenho na última camada? Soma aqui. 8 elétrons. Certo? Vamos para outra. Camada K, 1. Camada L, 2. Camada M, está aqui. Então, camada K a primeira, L é a segunda, M é a terceira. Então, a última camada minha é a M. Vamos ver aqui. Oito elétrons. Beleza? Vamos para outra. K, L, M, N. Certo? Então, tem mais uma camada. Então, minha última camada não é essa? Quantos elétrons eu tenho na última camada? Também tenho 8. 2 e 6, 8. Então, quando fala-se na regra do octeto, eu estou falando justamente nessa regrinha que diz que esses três átomos aqui, vamos ver a tabela periódica para você conferir, para ficar mais fácil entender. Olha na coluna da direita, lá no canto direito do seu celular, vocês vão ver os três primeiros elementos, os 4 primeiros. A gente tirou o hélio porque é uma exceção, certo? Mas em seguida vocês vão achar neônio, argônio e criptônio. E eles estão justamente enfileirados nessa coluna. Eles são os gases nobres. Eles estão estabilizados. Então, esses três aí, na verdade, eles possuem
já 8 elétrons na última camada, por isso que são os gases nobres. É nobre, realmente estabilizou, né? É nobre. E eu tenho a distribuição aqui provando isso para a gente. Agora, professor, o texto disse que os outros elementos tentam também conseguir essa configuração. E como é que isso acontece? De que forma que isso acontece? Para a gente concluir, nós vamos fechar aqui trazendo para vocês a tabela. Se você olhar na tabela com calma, vocês vão perceber que aí do lado do neônio eu tenho o flúor. E o flúor ele está com 9 elétrons na última camada. Então, o que, que vai acontecer nesse caso? 10, 19, 36, todos estabilizados, todos eles gases nobres. O flúor é um gás nobre? Não. Será que dá para vocês verem aqui? Não coloquei embaixo, né? Flúor nobre. Ele não está estabilizado. Eu vou fazer a distribuição dele e ver o que, que falta para ele estabilizar. O que, que é necessário. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar, coloco no flúor 1S2, 2S2, 2P6. Bora ver? 2 e 2, 4, 6, 10. Passou essa configuração do neônio. Então, aqui ele tem 5. Beleza? Então, vamos lá. O que é que eu tenho nesse caso? 2 camadas. Quanto tem na camada de valência? Deixa eu colocar, destacando lá em cima. Tá? 2, 2, 5. Eu tenho uma camada de valência dele que ele vai estar com quantos elétrons na última camada? Vai estar com 7. Mas para ele estabilizar, ele precisa alcançar quanto? 8. O que é que o flúor faz? Ele vai lá e rouba um átomo de um outro elétron. Ou ele encosta em outro flúor para que eles compartilhem e cheguem em 8. Então, qual seria o sonho do flúor? Seria conseguir mais um átomo para ele chegar e ficar com 8. Então, nesse caso, ele por si só, ele não consegue a regra do octeto. Ele não consegue estabilidade. Ele não consegue ficar estável. Se ele não consegue sozinho, o que é que ele faz? Ele vai entrar em contato com outro átomo, algumas vezes dele mesmo, e outras vezes ele vai entrar em contato de um outro elemento químico para fazer esse tipo de ligação. Certo? Então, por hoje, o que eu queria que vocês entendessem, primeiro, na tabela periódica dos metais e não metais, nós já vimos família 1A, família 2A e por aí vai. Mas lá no final nós temos os gases nobres. O que que torna o gás nobre? O que dá essa estabilidade para ele? 8 elétrons na camada de valência, na última camada. E ele tem esses 8. E os outros são estáveis? Não. E para estabilizar, o que é que eles lutam para fazer? Eles lutam justamente para alcançar essa estabilidade, certo? Então, o que é que o texto está nos explicando sobre isso? Ele está nos falando o seguinte, ó. A regra do octeto está em cima dos exemplos que a gente leu já. A regra do octeto tem esse nome, pois se baseia na configuração eletrônica dos gases nobres, que eu acabei de mostrar 3 exemplos para vocês, já que, à exceção do elemento hélio, todos eles possuem 8 elétrons na camada de valência, certo? Vejamos o caso desse quadro. Agora, embaixo do texto diz, em suma, pode-se dizer, então, que, pela regra do octeto, um átomo se estabiliza ao adquirir 8 elétrons na camada de valência, ou quando adquire uma configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, na tabela periódica. É aí que está. O que é que ele quis dizer com essa história de na tabela mais próximo na tabela periódica? O flúor está do lado de quem aí? Do neônio. E o que é que eu mostrei para vocês aqui, no caso, que o flúor está próximo do neônio. Ele tem 7, o neônio tem 8, certo? Então, para ele conseguir estabilidade, ele tem que alcançar a configuração eletrônica do gás nobre mais perto dele. Quem é o gás nobre mais perto dele? É o neônio. Então, o que seria o do argônio? Aquele que veio antes, seria o 18.
Quem tem 18 aqui vai correr para conseguir essa configuração. E quem tem 35 também. A pessoa que tem, aqui você falou que tem 9. E se fosse 8? Um que tem 8 também, ao invés de adquirir um só, ele vai tentar adquirir 2 para chegar no neônica mais próximo dele. Essa é a expressão, tá bom? Então, pronto. Essa primeira videoaula, a gente misturou um pouquinho da teoria com um pouquinho da justificativa da questão de ligação química. Já entrando na ligação química propriamente dita? Não. A gente vai detalhar mais sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a gente começou a estudar a regra do octeto e essa regra é necessária para a gente entender que para estabilizar tem que ter 8 elétrons na última camada, certo? E para isso, os gases novos já possuem e aqueles que estão precisando, que querem estabilizar, eles vão tentar alcançar essa configuração aqui para também conseguir a estabilidade. No decorrer das aulas, vocês vão começar a perceber o quê? Vocês vão começar a perceber que a gente vai ter isso aqui estabilizado, ligando com outro átomo. E as ligações, vocês já sabem, vai decorando os nomes. Nós temos ligação iônica, quando vai formar íons, que vocês vão entender o que é, covalente e as ligações metálicas, tá bom? Mas por hoje, eu quero de vocês isso daqui, para que a gente tenha, certo? Para que a gente tenha mais facilidade de ir lá para a ligação química quando a gente começa a entender essa parte do conteúdo, tá? Para casa, professor, tem alguma coisa? Tem. Nós temos para casa uma coisa bem simples, bem básica, e eu vou pedir a compreensão de vocês para vocês tentarem fazer e eu vou depois cobrar de vocês, tá bom? O que é que eu vou cobrar de vocês? Vocês vão olhar aí que o cloro 17 e o bromo 35. Eu vou até fazer questão de colocar, peraí. Vocês não vão estar me vendo agora, mas eu vou colocar um negócio aqui e vou trazer para vocês. Cloro 17, bromo 35. Certo? Que vocês estão vendo na tabela periódica. Olha aí, o cloro está antes do argônio e o bromo está antes do criptônio. Esses dois aí, o que é que eu vou pedir para vocês? Vocês vão ficar como tarefa para me apresentar depois. Eu trouxe um elemento antes do neônio, que foi o flúor. Fiz a distribuição de um do outro e percebi que realmente ele só precisa de mais um para alcançar os 8 estabilizar. Vocês, por gentileza, vão distribuir o cloro 17, inclusive você já tem cloro distribuído aí no seu caderno, nas suas anotações. E nós já distribuímos outra vez, para ver se realmente ele vai ficar com 7 e muito próximo daqui do argônio, que ele foi explicado, né? Que aquele não estabilizado tenta a configuração do gás não mais próximo dele. E depois vocês vão ver o bromo, certo? Distribui e vê se ele realmente vai estar com essa proximidade com o criptônio. Beleza? Gravou? Tá pequeno? Bora crescer? Cloro 17. Distribua. E distribua. Essa é a missão de vocês para me apresentar na próxima aula. Fechou? Nome aqui embaixo, justifique sua presença. Forte abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham conseguido entender. Não conseguiu? Reveja a aula. Não conseguiu? Professor, eu não entendi tal parte. Tem como explicar de novo? A gente vai ver uma forma de passar para vocês. Tá? Forte abraço. Até o próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau, gente.